Eduardo, Domo, meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Dr. Stone aqui no canal, que sem dúvidas o Chromo merece ser feliz. É assim que eu começo o vídeo, por conta do que? A gente viu o resultado, o que ocorreu na grande luta, foi até inesperado. Quando eu assisti o episódio, eu falei, caraca, foi tipo o que eu não esperava, porque eu achava realmente que tipo o Kiro iria avançar para a próxima fase, seria Chromo e Kiro, e no fim foi o contrário, foi Chromo e Magma, porque aquele desgraçado Brutamontes do Magma, ele meio que traiu, ele atacou pelas costas. E isso é a pior coisa que alguém pode fazer, sejamos sinceros. Então eu acredito que foi muito triste ver, digamos, que o desfecho do Kiro, só que eu fiquei feliz por conta que quem merece ganhar, quem merece ir pra final, quem merece ficar com a Aruri é o Chromo, porque ele é apaixonado por ela, e tipo, eu gosto do Chromo, então eu vou querer ver a felicidade de quem eu gosto. Então eu quero muito que o Chromo ganhe, digamos, que a final. Eu não sei como é que vai ser esse desfecho, a gente vai ter que esperar o próximo episódio. Pra todo caso, foi segundo curso iniciado a partir desse episódio, tivemos abertura nova, ending nova, então eu vou falar como foi o que eu achei, o que eu gostei desse episódio, principalmente da parte da abertura e da ending, porque o episódio foi bom, como eu já ressaltei, fico feliz pelo Chromo, digamos, ter avançado, só que não foi um episódio muito interessante, eu tô sendo bem honesto com vocês, foi o mesmo clima dos episódios anteriores, eu até gostei da comédia que teve, porque teve a volta do Gen, então acho que foi por isso que eu até gostei mais do episódio, mas não foi lá essas coisas, mas ainda assim teve umas partes que foram bem interessantes. Então, vamos falar sobre Dr. Stone e seu episódio mais recente, mais conhecido como Gen Asagiri, Volta dos Mortos? Mas então vamos começar falando sobre a ending nova de Dr. Stone, que é uma ending bonita, triste, e que de certa maneira eu não gostei por ser triste, mas é por isso que eu gostei também. Parece confuso? Parece um pouco, por conta do que? A gente viu que tem uma história criada na ending. A gente vê a procura do Senko pela estrela de seu pai. Afinal, a história que é contada, pela minha interpretação, a gente vê que o pai do Senko já foi para o céu. E assim, ele procura o seu pai e ele cria um telescópio para olhar essas estrelas e assim achar a estrela de seu pai. Então, acontece que na minha opinião foi muito bonita essa parte, só que é uma parte que corta nosso coração, porque a gente vê a lágrima ali do Senko, a gente vê a procura do pai dele, a gente se lembra que o pai dele fez, digamos que vários serviços, vendeu o carro para construir, digamos que o laboratório para o filho, é só você lembrar dos episódios anteriores. Então, o carinho que o pai do Senko tem por ele e que o Senko tem por seu pai é muito bonito, não é à toa que a gente viu a criação do telescópio para que ele pudesse olhar para as estrelas. Então, é uma ending que sem dúvidas é muito bonita, e é por isso que eu prefiro essa ending do que a anterior. É uma ending que sim, eu acho muito triste, mas eu ainda prefiro ela. Então Dr. Stone arrasou se for pra cortar nossos corações, mas pela história criada também. Mas antes de eu já concluir a falar sobre a ending, é algo muito importante. Por conta do que? Eu tenho algo a falar rapidamente sobre a Aruri. Se você lembrar da Aruri, o que ocorreu? Ela sabe o sobrenome do Senko, provavelmente, que deve ser Ishigami. Só que como é que ela soube? Ela teve contato com alguém de 3.700 anos atrás? Ela conheceu algum amigo próximo do Senko? Será que ela falou com o pai do Senko? Porque se essa ending for realmente, digamos, uma ending que de certa forma seja uma ending, não é bem canônica, porque não existe esse termo canônico, não é mesmo? Ou digamos que para ending open, mas se for uma ending que aborda algo em torno da história, e se for realmente cenas reais que o pai do Senko já morreu, e se o pai do Senko foi despetrificado e ele teve contato com o vilarejo, ele ensinou vários conhecimentos para a sacerdotisa, e ele acabou falando com a Aruri, só que agora ele já está morto, ou ele está em algum lugar do mundo, mas seria uma boa ideia, e assim a gente já saberia por que a Aruri tem tanto conhecimento, digamos que da civilização do Senko. Então é uma ideia a se pensar, será que o pai do Senko não ficou despetrificado e não conheceu esse vilarejo? Então, a gente pode começar a pensar sobre isso, porque a gente tem isso como base, a gente tem uma imagem bonita que mostra da Open a face do Senko mesmo, meio que emocionado, ou talvez surpreso pelo objeto que ele está recebendo em mãos. A gente vê também agora essa ending em relação com o pai dele, a gente teve o flashback do pai do Senko, então eu acho que eles estão tocando demais nesse assunto aí da família, da Kazoko, do pai do Senko, e eu acho que a obra tá querendo dar algo pra gente entender, ou só tá criando várias suspeitas e no fim nem é isso, não é mesmo? Mas eu acho que é isso que eu acredito no momento, o fato da Aruri saber sobre o Senko, digamos que conhecê-lo, mas não pessoalmente, deve ser porque ela já conheceu o pai dele ou algo relacionado, porque também é fácil, o pai do Senko pode ter sido morto por conta que várias vítimas ocorreram dessa petrificação, não é mesmo? Mas pode ser, tenho fé que ele foi despetrificado e que ele conheceu esse vilarejo, e é por isso que Aruri sabe do Senko, afinal ele deve ter falado do seu filho, deve ter falado algo, caso ele chegasse no vilarejo algum dia, era para Aruri falar com ele, algo relacionado sobre isso, sobre a possibilidade dele poder curar, digamos que a doença dela. Então, agora vamos ter que esperar os próximos episódios, mas promete, eu acredito que Aruri, digamos, tem uma relação bem próxima do Senko, ou talvez com alguém bem próximo dele, é por isso que ela conhece ele. Mas, tendo falado isso, que é isso que eu acredito, por isso que eu já abordei a ending,
Open, vamos falar rapidinho sobre a Open. Então, a Open não tem nada de relevante, me desculpa, mas eu gostei da imagem que focaram na Yuzu-chan e no Taijo. A aparência que dão para eles é que eles estão mais velhos, e não tem como eles estarem mais velhos, eles não estão com uma tecnologia de outro mundo, não é mesmo? Eles estão como espiões do Império do Tsukasa. Então, eu posso dizer que a Open, o enquadramento, a cena que focaram dá a entender que eles estão mais velhos, foi bem legal, e a gente viu que eles estão perto de um objeto que parece ser um túmulo, por conta de que tem uma cruz ali. Pode ser que não seja isso, mas parece que eles estão em respeito a alguém, estão olhando ao pôr do sol, talvez tenham feito a missão que o Senku pediu, talvez eles já estejam voltando, a gente não sabe, mas foi uma cena, tipo, a única cena que eles aparecem da Open, e foi uma cena provavelmente só pra gente lembrar, eles estão como espiões a ordens do Senku, e em algum momento eles vão voltar. Se a gente tiver esperança, quem sabe no fim dessa primeira temporada, mas eu acredito que não, porque ambas as Opens focam demais no vilarejo, então acho difícil da volta deles, acho que vai focar mais no Gen, no Chromo, Naruri mesmo e no Senko, mas isso é o que eu penso. Pra todo caso da Open a gente viu que o Tsukasa também tá com outro subordinado, a gente também viu lá que o velhote musculoso ainda tá criando fogo ali, a gente viu bastante em volta do Senko, digamos que a cena dele daquele laboratório de 3.700 anos atrás, digamos que a tecnologia era avançada, e a gente viu cenas do Gen, do Chromo, digamos que juntos, sorrindo, e tudo em volta de números, como se fosse uma parede tecnológica, mas isso é só mais para ser imagens da Open, não são importantes, acredito que para a história, mas para todo caso, queria ressaltar um pouco da Open, acho ainda mais relevante, por conta de agora da história, mas tendo falado disso, agora vamos falar um pouco do episódio. Então vamos falar agora um pouco do episódio, por conta que ele teve algumas cenas interessantes na minha opinião. A gente viu ainda a continuação da grande luta, a gente viu que o Kiro, ele foi traído pelas costas, foi muito triste isso, e é uma cena que dá raiva, por conta que acho que não tem coisa pior que você ser atacado pelas costas, não é mesmo? Por conta de que o Magma, o desgraçado, aquele Kona Yarou, ele fingiu que estava imóvel e ele tipo deu a entender, ué, mas essa máscara é válida? E daí ele tipo vai dando a entender, para o juiz, porque eu não consigo me mover, se você for justo e a sua máscara ter sido permitida, você ganhou de mim. E tudo isso foi um plano para que ele virasse as costas e ele atacasse por trás. Tanto que o Senku já estava percebendo, tem algo estranho nisso. E aconteceu, né? A máscara de melancia lá, a Suika no máscaro, foi quebrada, foi destruída. E isso foi bem triste, por conta que, tipo, é uma cena que gera raiva. A gente viu que o Kiro realmente quase morreu, ele ficou inconsciente. Então acontece que os óculos foram perdidos, o Senku vai ter que criar outros mais tarde. Mas também pela Open a gente já viu que ele vai ter uma armação agora de óculos mesmo, então provavelmente a Kohaku, ou melhor dizendo, a Suika também vai ganhar isso. Mas então a gente viu que ele foi derrotado e o Magma passou para a próxima fase, mas ele ficou bem quebrado. Digamos que os ataques do Kiro foram muito efetivos. Então acontece que teve a luta lá do Chromo, o subordinado lá do Magma foi meio que derrotado, ele meio que desistiu por conta que o Magma da ordem desista agora, por conta de que ele observou que a Kohaku estava voltando rapidamente, e assim aconteceu, né? A Kohaku voltou, só que tipo o Senku na próxima fase, por conta de que eles não esperaram nem tipo um minuto. Acabou a luta do Chromo, ele passou para a próxima fase, a próxima luta era do Senku contra a Kohaku, ela não chegou no local, ela estava diante da ponte, só que mesmo assim o juiz deu vitória para o Senku e assim começa o desespero. Por conta do quê? Quem é forte o suficiente agora para acabar com o Magma? Se a mais forte de todas, a Kohaku, que era a outra esperança, foi derrotada por desistência, então tipo, ou é com o Chromo ou é com ninguém, não é mesmo? Mas uma cena muito bonita, porque eu não culpo tanto a Kohaku, por mais que ela soubesse que era uma mentira, ela estava preocupada, ela não queria, digamos que, ficar com dúvidas, inseguranças. Então eu acho que foi muito bonito ela ter ido atrás da Suika, digamos que essa ligação delas, ela tipo ter abraçado a Suika naquela cena falando Yokata, ainda bem que era uma mentira, eu estou tão feliz que você esteja bem, e ver a Suika pedindo desculpas por ter feito isso, pela Kohaku ter ido atrás dela. Então sem dúvidas, obviamente foi algo que dá raiva, era uma mentira óbvia, a Kohaku deveria ter ficado, mas eu ainda assim entendo o lado dela, digamos que a personalidade, digamos que a mentalidade dela não iria permitir isso de jeito nenhum, ela não ia conseguir concentrar provavelmente nas outras lutas se ela ficasse pensando na Suika. Agora vamos falar da luta de Chromo e Magma, ou melhor dizendo, eu deveria dizer a luta do Império da Ciência. Olha, basicamente, sendo resumido essa luta, o Chromo apanhou, tipo, ele levou uma surra, ele quase foi espancado vivo, o Magma foi sem dó, por conta que o Magma estava fazendo isso pela desculpa, ou melhor, pela justificativa do que? Ele estava fazendo isso para que ele ganhasse mais força para as próximas lutas. Então, como ele estava exausto, ele começou a atacar o Chromo sem dó, e tipo, foi uma luta bem lentamente que todos falavam, caraca, ele está fazendo isso para que ele sofra
sofra, e foi justamente o motivo para que ele fique pronto descansando para as próximas lutas. Então, acontece que vemos que o Chromo rapidamente ele tem a ideia, caraca, eu vou criar fogo e vou queimar a roupa dele, eu vou fazer um reflexo com a lente. E o protagonista já responde, não adianta você fazer isso, o formato da lente de óculos da Suika é diferente daquela que eu criei o fogo. E acontece que ele fala, eu entendi, Senko Sensei, só que espere. E acontece que foi mostrado por que ele apanhou realmente, por conta de que ele queria que todo suor, lágrimas fosse para a lente, para que assim ela ficasse no formato de que refletindo pelo sol, conseguisse dar o reflexo para ir na roupa do Magma e queimasse. Então acontece que o Chromo ele foi muito inteligente na minha opinião, ele não é digamos que o Senko, ele não tem ainda todo o conhecimento suficiente da ciência, mas o que o Senko já ensina para ele, ele consegue colocar na prática e com o improviso. Então o Chromo foi 10, ele foi sem dúvidas um Tensai. Mas então vamos falar da aparição de nosso querido morto-vivo, aquele que volta das cinzas, aquele mágico lindo de Dr. Stone. Vamos falar de Asagiri Gen. Então, ele já chega falando, o Hisashiburi, ou melhor dizendo, ele chega perguntando, e daí quando todo mundo olha em volta fica surpreso, daí que ele fala quanto tempo. Só que esse quanto tempo é uma frase que é importante, por conta do que? Ela só é usada quando faz tempo realmente de que você não vê tal pessoa. Pelo menos isso no dia a dia com os Nippon-jins. Então, acontece que se for realmente algo que faz tempo mesmo, então quanto tempo eles não se veem? Cerca de 2 meses e meio? Então, essa é a minha opinião, mas o que o Gen está fazendo ali? O que ele quer falar com o Senko? Promete ser interessante essa volta do Gen. Para todo caso, gostei. A gente vê que ele já pergunta quanto tempo ele vai precisar, porque o negócio que tá indo não tá indo bem, e eu preciso que o Império da Ciência vença, porque eu quero uma Cora. E o Senko tipo, caraca, esse cara quer essa Cora mesmo. O Gen de quanto tempo o Senko precisava era referente, digamos que ao tempo de espera que o Chromo iria precisar para provocar fogo nas roupas do Magma. Então, digamos que foi muito estratégico isso, porque essa cena foi muito legal na minha opinião. A mente do Senko se expandiu, me lembrou muito o Midoriya de My Hero Academia. Me diz aí se você lembrou do Midoriya nessa hora. Porque a gente viu que o Senko começou a falar consigo mesmo, a gente viu que ele começou a fazer vários cálculos mentais, como o mesmo falou, caraca, esse cálculo é um saco fazer mental, eu precisava de alguma coisa. Então a gente viu que, do nada, ele consegue chegar no resultado. Ele fala 60 segundos. E daí o Chromo fala, então deixa isso com o mágico. E daí ele já vai e o Senko confia nele. Então nesse momento, a gente viu que o Chromo, ou melhor dizendo, o Gen já fala, Magma-chan, obrigado por ter me matado, mas agora eu vim te levar junto. Então foi muito engraçado essa cena, porque o Magma realmente se assustou. O subordinado dele, então, que achava que tinha matado perfeitamente, falam, como é que você voltou? Ele fala, é claro que com feitiçaria. E com essa feitiçaria é a mesma que eu vou utilizar para explodir seu coração. Então acontece que nesse momento o Gen utilizou da magia, digamos que de papelzinhos, eu acredito que era, mas fez como se fosse realmente uma feitiçaria. E daí ele falou, se você se mexer dentro de 60 segundos ou antes disso, o seu coração vai explodir. E daí acontece que foi o tempo ganho, digamos que, para fazer com que o Magma ficasse imóvel. E o mesmo já pergunta, eles estão utilizando da feitiçaria, eles estão impedindo a luta, falando pro juiz. E daí o Senko fala, are, é só você tentar se mover. E se for um blefe, uma provocação para você não se mover, então se move para você ter realmente a ideia de que é uma feitiçaria. E foi muito engraçado porque eles estavam falando com aquela expressão, com aquela face levada mais pra comédia. Então a Kohako, o Kingdom já falam, vocês são muito sujas. Então, sem dúvidas, foi uma das partes mais interessantes do episódio. E a gente viu que assim, o Chromo consegue os 60 segundos, ele provoca que pelo sol, né, ele consegue queimar as roupas do Magma, porque a roupa do Magma é de uma cor meio que azul escura para preta, então é uma cor que acumula muito, digamos que a luz do sol. E assim começou a ficar, digamos, em chamas o Magma, e o Chromo já fala, eu não quero ser um assassino, não se preocupe. E ele tipo, já enfia, digamos lá, que aquela barra, como é o nome daquele objeto, mas o bastão, tipo, naquelas partes baixas do Magma, e assim ele cai, digamos que da montanha, digamos que da região onde eles estavam, e ele vai para o mar, digamos que para o oceano, eu acho que é assim que se diz. Mas então, vemos que vitória de Chromo e o Império da Ciência consegue a sua vitória. E agora todos terão poder no vilarejo, porque o vencedor da grande luta é um membro do Império da Ciência. Então finalmente eles cumpriram o que eles queriam, e assim o episódio se conclui. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o episódio de número 13 de Dr. Stone. Um episódio que sem dúvidas foi muito interessante, muito especial, ainda mais para quem é fã do nosso querido Chromo. Não tem como não ter ficado feliz com ele. Eu admito que eu gostei bastante, digamos que, da vitória dele sobre o Magma, ou não só dele e de seus companheiros, por conta de que agora a grande luta foi de certa forma concluída. O próximo episódio deve focar só metade do episódio nesse desfecho, pelo fato de que Senko
Giro e Chromo já são os finalistas e eles meio que já passaram. Quem ganhar, digamos que vai ser o novo chefe e vai ser, digamos que, vitória do Império da Ciência. Independente, pro Senko é bom porque ele vai ter influência lá e ele tá pouco ligando pro vencedor dessa luta porque ele não quer casar com a Aruri, porque ele não liga para amor. Então a gente vai ver talvez o desfecho entre Chromo e o Giro. Embora o Senko, como chefe da vila, ele pode ter poder, né? Então pode ser que ele não desista, mas a gente vai saber disso com o tempo. Mas então, o episódio ele foi muito engraçado pela parte do Giro, porque teve a luta dele. Só que acontece que ele apanhou muito na luta dele, mas diferente, na visão dele, ele sempre estava com o corpo belo, ele sempre estava forte, ele sempre parecia querer imitar uma pose de Jojo Pose. Então a gente viu que ele nunca tinha experimentado a cafeína, né? Só que após ele ter experimentado isso, como o Senko falou, é a primeira vez dele experimentando isso, ele tá alucinando e ele tá tipo louco. Então ele ficou cheio de energia, ele apanhava, só que tipo, ele falava, isso não é nada. E ele realmente ganhou a batalha dele, ele ficou bem machucado, mas ele ganhou. E depois a gente viu que ele passou mal, ele teve que ir no banheiro, ele voltou, está bem desidratado provavelmente, mas acredito que para a final ele vai tipo ter forças para enfrentar Senko ou até mesmo o Chromo. Mas então para concluir falando rapidamente sobre a Open ainda. A gente viu duas cenas relevantes. A primeira é da Kohaku comendo algodão doce ou de uma outra personagem, uma outra wife semelhante a ela, digamos que comendo isso. Então é algo muito importante pelo fato de que mostra que eles avançaram mais ainda e eles já estão, digamos que fazendo outros tipos de comida, além de ramen, por acaso. Mas isso foi uma cena da Open. A gente não sabe quando vai ser para todo caso e a gente nem sabe se é a Kohaku ou se é uma personagem nova, mas é muito semelhante a ela. Para todo caso, a outra cena que eu achei interessante é que eles já vão se passar no inverno. A gente viu que eles todos estão com trajes, então mostra uma passagem de tempo mais ainda. E a gente ainda viu a produção das espadas, ou seja, com ferro eles já conseguiriam fazer isso. Então eles já estão fabricando armas, isso é algo muito importante para a obra como um todo. Então particularmente eu gostei de tudo que a Open mostrou, mostra, digamos que tudo que vai ocorrer ainda nesses episódios, nesse segundo cor. Além da gente ver, digamos que a Aruri, a Suika, a Kohaku. Mas então era isso que eu queria ressaltar da Open, pelo menos até o momento. Sem dúvidas, foi espetacular esse episódio. Eu acredito que foi realmente a vitória do Império de Ciência, por conta de que tivemos o improviso do Chromo, a criação do fogo graças à sua inteligência. A gente teve as lentes criadas por Senko que possibilitaram tudo isso, junto da argumentação, digamos que da manipulação do grande mágico Asagiri Gen. Então eu acredito que graças ao apoio de cada um, eles conseguiram chegar nessa vitória para derrotar o Magma, e assim, digamos que a conclusão, afinal, é de todos eles. Então foi um prêmio, foi um mérito de todos. Então eu acredito que deve ser ressaltado isso, porque foi magnífico a forma como colocaram, que com o apoio de cada um, com cada partezinha, eles conseguiram chegar à vitória, pois o Chromo juntou tudo isso, e foi graças ao apoio que cada um percebeu que poderia dar. Então foi subarashi essa parte que Dr. Stone apresentou nesse episódio do Império da Ciência, ou melhor dizendo, do Reino da Ciência. Mas então, se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Dr. Stone? Então, meu querido e minha querida Kohai, próximo episódio a gente vai ver esse desfecho da grande luta, a gente já vai ver o grande vencedor. Provavelmente eles já dão indícios, talvez, do Senko conversando com a Aruri. Eu espero que sim, porque seria muito legal ver, digamos que o conhecimento que ela tem, com quem ela já conversou. Talvez a gente veja a conclusão, a fabricação já do remédio e o Senko dando para a Aruri e talvez ela ficando curada. Mas a gente vai ter que esperar, ainda pode ser que eles queiram focar só na grande luta, não é mesmo? Mas assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Dr. Stone. Mata, né?